Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Eu tenho um prazer especial estar aqui, não só por ser a minha casa, mas também pelo momento que nós vivemos. Em geral, a vida da gente, cada um de nós, ela acontece se arrastando independente da história. A história vai por aqui e a vida da gente vai por aqui. Mas há momentos especiais em que a vida se encontra com a história. Em geral, não depende de nós, mas a gente pode ou não participar e agir, tomar atitudes. Na minha idade, eu já vi alguns momentos desses, em que a gente sente que a história está na palma da mão como uma bola que a gente quer segurar e ela às vezes vai embora. Às vezes a gente segura. Eu tenho idade para dizer que vi o momento em que a gente tinha a bola na mão tentando fazer as reformas de base desse país. E em vez da reforma de base, a bolinha foi embora e veio um golpe militar. Participamos, aí já muitos aqui também, da luta pelas diretas e pela democratização. Parecia que ia chegar e a bola escorria. E a vida da gente continuava separada da história. Em 2002, nós seguramos a bola. Nós seguramos a bola da história quando pela primeira vez no Brasil a gente conseguiu eleger um presidente vindo das camadas populares, sem ter pago pedágio de diploma, pedágio de fortuna, nem pedágio de ser de um partido conservador. Foi um momento histórico. Aqui muitos já eram eleitores naquele momento. Foi um momento histórico. E há 8 anos a gente segura essa bola. Alguns gostariam que o governo fosse mais rápido em alguns setores, outros que tivessem algumas diferenças, mas não há dúvida que nesses 8 anos nós tivemos a possibilidade de um governo que honrou e orgulhou o povo brasileiro, que cumpriu os compromissos básicos que assumiu com o povo brasileiro. Outra vez a gente tem a bola da história na mão da gente. E o risco dela escorrer e a chance de agarrá-la. Vai depender da gente. Para mim, agarrar a bola da história na direção do progresso, olhando o futuro, significa Dilma Rousseff para presidente. 7 razões, e mais uma, porque Dilma Rousseff, e não Serra. Porque o PT e não o PSDB. 7 e mais 1. A primeira razão é de cultura política. A eleição do Serra significa uma volta atrás na cultura política do elitismo que caracteriza a sociedade brasileira ao longo de toda a nossa história. É um passo atrás do ponto de vista da cultura do elitismo versus o povo, as massas, a população em geral. A gente não pode deixar que aconteça esse passo atrás. Além disso, e não é por isso que a gente vota nela, a gente vota nela pelos compromissos com o futuro e pela competência de conduzir o país. Mas além disso, o fato de ser mulher agrega algo na cultura brasileira que, além de elitista, é machista também. Então, nesse sentido, cultura política. A outra é uma questão da relação capital-trabalho. Dilma, como Lula, não vai apagar o capital. Mas há uma postura diferente entre a relação com o capital a partir da ótica do trabalhador ou a relação com o trabalhador a partir da ótica do capital. Serra é a ótica do trabalhador visto pelo capital. A Dilma representa o capital visto na ótica do trabalhador. Por isso eu estou do lado dela. Por isso eu estou aqui tentando segurar a história na mão para tê-la como nossa presidente. É completamente diferente a maneira como administramos o capital, sem romper com ele, sem rasgá-lo, olhando de acordo com os compromissos com os trabalhadores, como representa o bloco de partidos que estão com a Dilma. A terceira razão é uma questão de políticas públicas. Não há dúvida, há uma diferença fundamental entre a visão do lado nosso aqui
e do outro lado, no que se refere às políticas públicas. As políticas públicas de saúde, as políticas públicas de segurança, as políticas públicas de aposentadoria, as políticas públicas, inclusive, de segurança, as políticas públicas relacionadas com os direitos humanos, especialmente das minorias. É um passo atrás a gente cair outra vez na postura desse lado que teria, pelas políticas públicas, um certo menosprezo. Nós podemos até achar que essas políticas públicas poderiam radicalizar mais, mas não há dúvida, na hora de escolher o lado, qual é o lado que tem mais sensibilidade para as políticas públicas. A quarta razão pela qual não há dúvida na comparação entre Dilma e Serra, na minha visão, é a relação internacional. A política externa do governo do Serra, é claro, tudo indica, é uma política de submissão. Não é uma política de afirmação, como foram esses 8 anos do governo Lula. O Brasil, nesses 8 anos, conseguiu ser um protagonista, exatamente pela força. Conseguiu ser protagonista porque o Brasil assumiu um papel de liderança dos países não ricos, em vez de ficar submetido aos países ricos. Em vez de ser amigo dos chefes de Estado dos grandes países, o Lula foi líder dos países pequenos e aí se afirmou junto aos países grandes. Interromper isso hoje é um retrocesso. É a bolinha da história ir embora e colocando o país outra vez como um vassalo na política externa. Nós não temos o direito de deixar que isso aconteça. A outra razão é a interrupção da política de generosidade com as parcelas mais pobres da sociedade. Ainda não demos o salto para uma política transformadora das massas mais pobres, mas demos um salto bastante grande na generosidade da transferência de renda, que fez com que hoje, pelo menos, comer as famílias mais pobres consigam pela transferência de renda. Isso não será parado por um governo Serra, porque ninguém consegue parar isso sem uma revolução nesse país. Mas pode reduzir, pode diminuir, pode fazer corpo mole, pode deixar que se vaia esses programas de transferência de renda. Por isso é que eu creio que a história, para continuar com influência de nós eleitores na direção certa de um país mais justo, significa Dilma Rousseff. Um outro ponto é o problema da incorporação da natureza, do meio ambiente, no projeto de nação. Não há dúvida, a meu ver, que entre os dois lados, o nosso lado tem mais sensibilidade para o equilíbrio ecológico do que o outro lado. Nós temos mais sensibilidade para a visão de longo prazo, do ponto de vista do uso dos recursos naturais, do que o outro lado, que tem uma visão curto prazo que caracteriza o capitalismo mais selvagem. Essas são as 6 razões fundamentais. Mas eu disse que tem mais uma e mais uma. A mais uma é que, além de tudo isso, a Dilma faz parte do nosso lado. E cada um da gente, na hora de discutir e agir e tomar atitude histórica, tem que estar do lado dos nossos e não do lado dos outros.